senhores telespectadores, a ideia é realmente essa. Vamos comer uma lampreia. Bom, e vai ser uma lampreia pescada aqui no Rio Lima. Eu estou no estuário do Lima. Vamos comê-la mais logo, porque antes disso eu vim aqui ao estaleiro para ver um velho amigo meu. Está na nossa frente, é o Gilianes. O Gilianes, felizmente, foi salvo. Já não vai ser cerrado em bocados para a sucata, vai ficar aqui o navio museu, é a menina dos olhos de Viana do Castelo. Como calculam, eu estou muito, muito alegre por isso. Mas não é bem por isso que venho junto dos Gilianes. É porque no outro programa eu, sem querer, incorri numa injustiça. Falei nos Gilianes como se houvesse só um, e disse: o Gilianes andou nos mares, salvou pescadores, fez... Bom, e depois apareceram vários protestos, quer em cartas, em telefonemas, velhos oficiais gilianes que me disseram: não, o senhor não sabe, mas já tinha havido outro Gilianes, que também andou no mar, salvou muitas vidas, ajudou a frota bacalhoeira, e o senhor não falou dele. Bom, é verdade, não falei porque eu não sabia que esse navio tinha existido. Agora documentei-me, é verdade. Antes destes Gilianes tivemos um outro que foi um daqueles navios alemães, tinha um nome alemão muito esquisito, e foi dos navios que ficaram aprisionados no Tejo quando rebenta a Primeira Grande Guerra. Depois, quando Portugal entrou nas hostilidades ao lado da Inglaterra, o navio passou a ser utilizado, e já nessa altura a ser utilizado com uma missão humanitária. É que, como sabem, na Primeira Grande Guerra nós mandámos um grande contingente para a Flandres, 40 mil homens. Os ingleses encarregaram-se de os pôr lá, puseram transportes, navios de guerra a comboiar os transportes, e de um momento para o outro os 40 mil rapazes saem de Portugal, vão para a França, mas depois mais nada, não deram mais ajuda nenhuma. E quando era preciso trazer feridos, levar serviços, material, roupas, só tínhamos o pobre Gilianes, que andava por esses mares minados, mares com submarinos traiçoeiros, mares onde era realmente temerário navegar, mas os ingleses deixaram-nos navegar sozinhos. E foi esse Gilianes que fez todos esses serviços. Depois, já muito velhinho, já não servia para a Marinha de Guerra, passou a ajudar os pescadores do bacalhau, andou nos bancos da Terra Nova, até que, já com muitos anos, não servia para mais nada, e então finalmente foi substituído por estes Gilianes. Este é que eu conhecia, e realmente por este é que eu quebrei as minhas lanças, porque foi este que ficou ligado à minha vida. Como já lhes disse da outra vez, este navio teve a honra de ser a embaixada, a sede da embaixada de Portugal no grande país irmão do Brasil, no ano de 1973. E eu confesso, ver uma embaixada ir para a sucata era coisa que o coração me não consentia. Vim aqui hoje para o ver, mas viemos principalmente por causa da lampreia. Eu vim aqui ao estaleiro de Viana principalmente para dar essa explicação, porque acho que realmente é uma injustiça esquecer os mais antigos. O outro Gilianes também foi um grande navio. Mas já estou aqui e queria falar-lhes deste estaleiro, que é uma coisa muito mais importante do que a maioria dos portugueses julgam. O estaleiro foi fundado em 1944. Bom, mas 44, se eu falar em 500 anos antes,
Se lhes disser que já no século XV se faziam em Viena as melhores naus do país, dizia-se, era até corrente dizer isto no século XVI, as naus que se fazem por aí fora vão 3 vezes à Índia e volta e pronto, ficam podres. As naus de Viena aguentam 12 viagens. As naus de Viena deram volta ao mundo. Bom, e hoje o estaleiro continua a trabalhar em cheio. Desde que existe, foram construídos aqui 206 navios, perto de 500 mil de toneladas. Continuam a fazer-se grandes navios. Aqui há as maquetes, eu vou pedir à Câmara que mostre algumas das maquetes dos navios aqui construídos. Esses navios continuam a cruzar os mares. Bom, e não julguem que é assim uma coisa pouco importante. O ano passado, 97, o rendimento dos estaleiros foram 27 milhões de contos. Quer dizer, os oceanos ainda rendem dinheiro a Portugal. Não são só matéria de despesa, também são capítulo de receita. E agora, em vésperas da Expo, eu sinto-me orgulhoso em poder recordar isso. Portugal ainda tem uma presença no mar, ainda se fazem aqui navios que vão para todo o mundo, ainda estão encomendas em carteira que dão para trabalhar a toda esta gente. É mais de 1.200 trabalhadores que estão aqui, dão para trabalhar até ao ano 2002 e novas encomendas vão chegar. É consolador saber que para nós o mar ainda não fechou. Como os meus telespectadores sabem, esta série tem um título: Horizontes da Memória. Bom, e eu não posso esquecer-me disso em Viana do Castelo. Há aqui uma peça que eu acho que é uma obra-prima, é uma tapeçaria da Almada Negreiros, cujo título devia ser exatamente esse: Horizontes da Memória. Porque o horizonte é até onde o nosso olhar alcança. A linha do horizonte é onde já não se vê mais. Ora, para os antigos, a linha do horizonte era o Rio Lima. Essa tapeçaria que estão a ver representa exatamente uma lenda que vem desde o tempo romano. Os romanos acreditavam que, como ali era o horizonte da memória, quem passasse para o lado de lá esquecia-se de tudo. Bom, e um homem sem memória é um homem que não existe. Eu sou a memória do bem e do mal que me aconteceu. Todos somos isso. Bom, os soldados chegaram, viram ali na frente deles o rio da memória e disseram: a gente não passa. Não passa, mas o general era um homem desembaraçado, era o cônsul Décio Júlio Bruto, e o que é que ele fez? Mete-se a cavalo, atravessa o rio, chega à outra margem e para o lado de cá chamou os soldados um a um: tu, ó Júlio, tu, ó Tito, tu, ó Décio, tu, ó Marcos. E os rapazes viram que o general sabia os nomes deles todos. Prova que o rio não apagava a memória. Conto isto porque acho que vale a pena vir a Viana do Castelo só para ver essa obra-prima da tapeçaria portuguesa. Bom, para isso e para ver muito mais coisas. Eu já uma vez contei aqui a história de Viana, não vou contá-la novamente, não gosto de me repetir. Aliás, quem quiser aprender a história de Viana tem uma coisa simples a fazer. Venha aqui, a esta casa onde agora estou. É o Museu Regional de Viana do Castelo, é já um museu antigo, um museu instalado
num palacete muito bonito, um palacete construído no princípio do século XVIII, mas ainda antes do liberalismo, é portanto um palácio do antigo regime. E esse palácio foi depois adquirido pela Câmara e tem hoje aqui um museu que vale a pena visitar. Aqui percebe-se bem a alma de Viana. Quer dizer, quando este palácio foi feito, eu disse a alma de Viana e não disse de Viana do Castelo, por uma razão simples. É quando este palácio foi feito, isto não era Viana do Castelo, era Viana da Foz do Lima. Depois é que passou a ser Viana do Castelo. Bom, e Viana do Castelo porquê? A explicação é esta. Por causa da Patuleia. A cidade, foi criada a cidade em 1848, está exatamente a fazer agora 150 anos. E é para comemorar esses 150 anos que eu vim a Viana do Castelo. São os 150 anos da lindíssima cidade de Viana do Castelo. Mas foi feita a cidade porquê? Bom, primeiro porque já era capital do distrito e só era vila, mas a rainha diz, é para agradecer o comportamento de Viana durante a Patuleia. Eu estou convencido que dos meus telespectadores, quase todos já ouviram falar na Patuleia. Patuleia, bom, os mais cultos ligam Patuleia com Maria da Fonte com Costa Cabral com liberalismo. É importante saber um pouco mais do que isso. A Patuleia é uma lição política que é muito importante ter presente. Eu aproveito esta vinda ao Norte para recordar o que foi a Patuleia. Nessa altura ainda não havia partidos políticos, era direito da rainha nomear o chefe do governo, ela tinha escolhido quem realmente governava, provocou uma revolução, a Revolução da Maria da Fonte. A Maria da Fonte é uma grande revolta popular nortenha. Maria da Fonte quer dizer a Maria de Viana, quer dizer a Maria do Norte, quer dizer a Maria de Lanhese. Maria da Fonte é a mulher, e é a mulher porque aqui no Norte quem manda é a mulher. É a mulher. Vocês já ouviram falar no Trás do Minhoto? Não, ninguém ouviu falar no Trás do Minhoto. Agora, o Trás da Minhota, quem é que não sabe o que é? Isto é uma terra feminina, onde as mulheres têm mais força que os homens em muitos outros lugares. As mulheres revoltaram-se, isso foi o suficiente para derrubar o governo dos Costa Cabrais, e a rainha teve que escolher outro governo que não tivesse aquela imensa carga de antipatia popular, de repulsa, que tinha o bom governo do Costa Cabral. E chamou ao governo o honrado Duque de Palmela. Palmela tinha um grande prestígio, era aceito por todos. Bom, mas a rainha aconselharam-na e disseram, quem manda no governo é a rainha, não é mais ninguém. Tu manda embora o Palmela e chama outro. E tu não, quem a aconselhou foi um conselheiro alemão. Vossa Majestade manda embora o senhor Duque de Palmela e chame outra pessoa que lhe mereça confiança. E a rainha fez isso exatamente na noite de 6 de outubro de 1846. Não ouviu partido nenhum, pois não havia partidos organizados, não ouviu ninguém e esqueceu-se de que a Maria da Fonte continuava viva. A Maria da Fonte era a consciência da população nortenha. O grande erro foi o governo de Lisboa ter esquecido a sensibilidade do Norte. Aqui, no Norte, quem mandava era o Zé Passos, José da Silva Passos, ficou absolutamente indignado com a mudança do Presidente do Ministério, pôs logo o nome que ainda hoje se repete, chamou a essa crise ministerial a emboscada e disse, nós não aceitamos a emboscada, levanta-se em armas,
revolta-se, prende o emissário da rainha, que era o Duque da Terceira, e durante 8 meses o país mergulhou numa crise sangrenta, com batalhas, com centenas ou milhares de mortos, e de onde saiu só vexado e humilhado pela intervenção das potências estrangeiras. A esquadra inglesa bloqueia os portos nacionais, o exército espanhol invade a nossa fronteira e Portugal é obrigado a aceitar a paz que as potências lhe impõem. É essa revolta militar que se chama Patuleia. Aconteceu que aqui Viana era como todo o norte, que lá que era pela Patuleia. Mas no forte havia uma guarnição que era pela rainha, era contra a Patuleia. E como essa guarnição se comportou com valentia, com energia, e sobretudo depois não sei se era tenente, se era capitão, que a comandava, pegou nas chaves do forte e foi levar à rainha e diga: eu entrego a vossa majestade as chaves do castelo de Viana. A rainha, quando promoveu isto à cidade, deu-lhe o nome de Viana do Castelo. Bem, mas a nossa ideia era ir comer uma lampreia. Bem, como sabem, as lampreias não estão à venda na praça. Quem as quer tem que as ir pescar. É isso que eu vim fazer, acompanhado por estes amigos que são pescadores profissionais aqui no Lima, e como as lampreias dormem todo o dia, só à noite é que é possível pescá-las. Vamos ver se encontramos uma lampreia. Bom, encontramos de certeza. Estamos aqui junto a uma estacada de rede que foi posta para encontrarmos, certamente. Bom, e aqui temos nós a famosa lampreia, a que viram há bocadinho pescar nas águas do Rio Lima. É agora que vamos comer. Esta chamam-lhe lampreia à bordaleza, mas temos aqui outra modalidade, que é o arroz de lampreia. Bom, é admirável simplesmente saber que nos rios portugueses ainda há lampreias. Elas estão a diminuir. Em todo caso, ainda há muitas. Quem quiser vem aqui a um restaurante em Viana, nesta altura do ano, entre janeiro, é quando aparecem as primeiras, e março, e o problema é pagá-las, porque elas são caras. São caras porque, naturalmente, há muita gente a querê-las e elas já não são muitas. Mas devo-lhes dizer que não é o único, nem o principal atrativo do Alto Minho. Esta região é, por muitas razões, uma das mais atraentes que há em Portugal. Há muitas razões para vir a Viana. Bom, e essas razões são evidentes. Como sabem, o Alto Minho é esta pequena porção de Portugal que fica entre o Rio Lima e o Rio Minho. Para mim, e acho que para muita gente, é o pedaço mais bonito da terra portuguesa. Aqui há uma paisagem única, uma paisagem ao mesmo tempo de grandes montes,
mas montes sempre com os rios a serpear por entre a doçura dos outeiros. As colinas são verdes todo o ano e estão sempre em flor. Há as ermidas no cimo dos outeiros, há os espaços românicos, há as fontes de granito. Nos velhos solares há muitas vezes casas que nos recebem. Há esta frescura dos caminhos, à sombra das latadas, entre roseirais. O próprio ar, isto aqui tem uma luminosidade do Atlântico, porque a poucos quilómetros de mim é o Atlântico, mas é um Atlântico, uma luz que vem refletida do granito do Gerês. A alegria das aldeias, as romarias, imaginam lá o que isto é no tempo das romarias, a expansividade desta gente. Aqui parece que toda a gente é simpática, todos nos trazem dentro do coração ao gosto de viver. Estes não são tristes, estes não arrastam os pés, é uma alegria estar no Minho. E ao mesmo tempo a conservação das tradições, o valor artístico de uma grande parte do artesanato. Eu entusiasmo sempre com a loiça de Viana. É uma loiça pintada cuidadosamente à mão, copiando velhos modelos que os mariantes aqui trouxeram. Olhem aquelas canecas, aquilo são canecas inglesas, claro que veio da Inglaterra, algum bebedor de cerveja. Bem, mas agora estão aqui a fazê-las em Viana exatamente como eram no tempo em que os mariantes as trouxeram. E esses pratos e essas terrinas e toda essa loiça é um tesouro de artesanato. Há as citâneas misteriosas, onde viveram povos que ainda são enigmas, tão misteriosas e tão mal cuidadas. E há o ambiente das pequenas aldeias, por onde a gente passa ao pôr do sol, ao bater das trindades, porque aqui os sinos ainda marcam as trindades, e há um cheiro a lareira acesa, a mato a arder no fogão, um cheiro a adega, a rosmaninho, é um cheiro a um mundo que nos outros lugares já acabou. Eu há bocadinho escrevi, estive numa terra, pediram-me escreva aqui qualquer coisa, e eu escrevi: a gente desta terra quando morrer e entrar no paraíso não vai sentir diferença nenhuma. Escrevi isso com tanta sinceridade. Ora bem, o Alto Minho não é só Viana do Castelo. Claro que Viana é um ponto muito importante, mas há outros. Há Caminha, há Ponte de Lima, há o Gerês, há Valença, a Vila da Praia de Âncora, Monção, Valdevez, Paredes de Coura. Tudo isto são lugares fascinantes. E sabem quantos forasteiros estiveram instalados nos hotéis aqui no Alto Minho durante um ano inteiro, o ano de 96, são os últimos números que foram publicados, tenho-os aqui. Bom, estiveram aqui durante um ano 187 mil pessoas em todas estas terras. Para fazerem uma ideia do que isto significa, devo dizer que o número para o continente português foi 7.428.000. 7.428.000 para o continente e 180 e poucos mil para o Alto Minho. Quer dizer, apenas 2,5%, números redondos, 2,5% vieram a esta região que, pelos valores que encerra, representa bem metade do nosso potencial turístico. Isto, qualquer coisa está errada. As pessoas, o turista é bem intencionado, quer ver o que é bonito, e nós não temos nada mais bonito do que isto. Porquê é que o turista aqui não vem? Porquê? Bom, alguma coisa não está a bater certo. Eu penso, por exemplo, que é difícil vir aqui. É difícil porque há poucos hotéis, é difícil porque há más estradas, e agora estão a fazer uma autoestrada nova que vai direitinha,
desde a fronteira de Valença do Minho, lá em cima, até Lisboa. E, portanto, volta às costas, a Viana do Castelo, a Caminha, enfim, a todo esse prodigioso pedaço de litoral, que é o mais bonito que existe em Portugal. A gente fica assim um bocado perplexo. Mas que diabo de ideia foi essa? De fazer uma autoestrada exatamente na parte do Minho que não é bonita, a única parte do Minho que não é bonita. Bom, é que aquilo é uma estrada para ir a Lisboa. Ora, em Portugal a gente precisa de outra coisa. Eu acho que a gente precisa de estradas de ir e vir. Há estradas de ir e vir. Aqui em Viana do Castelo eu vim encontrar um sentimento de queixa, de desalento, de injustiça perante essa estrada que vem, aparentemente, marginalizar esta cidade. Penso que esse sentimento não tem razão de ser, porque nestas coisas a verdade é realmente como o azeite, vem sempre ao de cima. A beleza extraordinária desta região do Alto Minho vai triunfar sobre todos os erros da urbanização e da política estradal. Mas é claro, esses erros, eles não podem estrangular os valores da região, mas lá que atrasam. E é uma pena que atrasem.